Por que Estados Unidos e não a Europa? Porque como você tem uma experiência assim, indo para vários países, às vezes você visitou bastante a Europa e talvez algum país ali deve ter te encantado também. Por que sim Estados Unidos e não Europa, cara? Porque, talvez por opção. Como eu falei, não foi uma coisa planejada vir para os Estados Unidos, né? E tinha esse amigo meu aqui. Eu tenho algumas poucas pessoas que são de Portugal que também me chamaram, fizeram o convite para poder ficar lá temporariamente, para conseguir levantar uma grana e tal. Eu não sei como é que funciona o visto europeu, como eu faria para tê-lo, mas já estava tudo meio que encaminhado, sabe? Tipo, quando meu amigo daqui me fez o convite, eu já tinha o visto americano, eu já tinha saído do país algumas vezes, já tinha vindo para cá, inclusive, então era mais fácil, entendeu? Foi uma coisa tipo assim, amigo, vem para cá, tá, daqui a um mês, pronto, vim depois de um mês, sabe? Não foi uma coisa planejada, então eu acho que se encaixou para que eu viesse para cá. Se eu tivesse tido uma mesma oportunidade com visto para lá, com tudo preparado, talvez eu também não teria ido, eu teria vindo para cá. Eu acho que tem mais minha cara aqui. Bacana. E você chegou faz 8 meses praticamente, chegou em plena pandemia, e eu imagino que juntar dinheiro para vir para cá não é uma tarefa fácil. Como que você Uhum. fez para juntar dinheiro e quanto de dinheiro você conseguiu trazer para essa aventura, assim? Então, menino, eu vim sem dinheiro, você acredita? Como assim? Eu vim sem dinheiro, porque o pessoal fala assim: não, não, não tem, você tem que chegar. Isso eu via muito no cara, isso me assustou muito, porque como eu estava há um ano sem trabalhar, é, o navio, quando você está dentro do navio, você está recebendo. Se você entra de férias, você não recebe mais. Então, o contrato lá são 6 meses trabalhando direto e 2 meses de férias. E aí, quando você está de férias, você não recebe. Como eles desligaram a gente por conta da pandemia, a gente não estava recebendo nada. Então, eu comecei a trabalhar no correio, salário bem enxuto. Eu não sou uma pessoa organizada financeiramente, nunca fui. Então, eu não tinha reserva, não tinha nada disso. E aí, quando eu cheguei lá no Rio, comecei a pagar aluguel. E aí, eu comecei a trabalhar nesse lugar, não tinha de onde vir dinheiro. Dinheiro vinha, pagava a conta e saía. Vinha, pagava a conta e saía. E aí, quando meu amigo falou, ele falou assim: olha, vem pra cá, você não precisa de tanta grana, não, fica tranquilo, eu vou arrumar um lugar para você ficar aqui quando você chegar. Na casa de uma amiga minha, você fica pelo menos umas 2 semanas e você pode trabalhar como driver, né? Tipo, delivery, essas coisas todas. Isso que você faz, inclusive. E ele falou: com que eu trabalho aqui, eu consigo um carro para você assim que você chegar, deixo para pagar o aluguel depois de uma semana, e como você vai receber diariamente, você vai se acertando com o tempo. Aí eu falei: olha, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: não, tá tranquilo. E aí o que eu fiz? Eu peguei um empréstimo no banco. Não me pergunte como o banco me aprovou esse empréstimo. Até hoje eu estou me perguntando como é que ele me aprovou esse empréstimo, mas ele me aprovou um dinheiro lá. E o dinheiro que o banco me aprovou foi exatamente o valor da passagem de avião que eu precisava. E aí meu amigo falou, aí eu peguei, aí a princípio eu iria sair do Brasil, pegar um avião e chegar aqui nos Estados Unidos, em New Jersey. E aí no meio do caminho, tipo assim, ele me chamou há um mês atrás. Aí faltando tipo assim uns 20 dias para chegar aqui, eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer uma quarentena. Aí eu tive que enfiar 15 dias de orçamento no meio desses 30 dias que eu não tinha dinheiro. E quanto de dinheiro você tinha na época, assim, para trazer? Com esse empréstimo e tudo? Porque eu falo, você acha que não é verdade, porque ninguém acha que Parece é que é verdade. verdade. Como que você Não, fala que vem com nada? não, quando eu digo nada, é nada mesmo. Aí eu falei assim, beleza, agora tem esse negócio do. Aí eu tinha juntado o dinheiro da passagem do avião, do ônibus, ó, do avião, e aí eu tinha separado, tipo assim, uns US$ 500 para quando eu chegasse aqui, né? Eu falei, para eu ir comendo, fazendo minhas coisinhas, meus Paranauê todo. Quando entrou esse negócio da quarentena, aí eu falei, pronto, aí vai eu pesquisar. É, é, aluguel de 15 dias, aí alimentação e mais o transporte, né? Porque aí eu ia ter que fazer uma parada lá no. E aí eu comecei a contar tudo, tipo, quanto que eu ia gastar de Uber do aeroporto eu fiquei no Panamá, né? Aí era para fazer, meus amigos que estavam aqui já, eles fizeram quarentena. Quando eles fizeram no México. E aí eu falei assim, não, o México é muito caro, deixa eu procurar outro canto aqui. Aí dei Google em quarentena no lugar barato, pá, que aceita entrar nos Estados Unidos. Aí me jogaram no Panamá.
Só que não tinha exemplos no YouTube de experiências de quarentena no Panamá. Tinha muito no México, no Panamá não. E eu procurando, eu totalmente assim, sabe, no zero. E E aí eu sem falei assim, apoio de ninguém, sozinho. sem apoio de ninguém. Tipo, minha família me apoia moralmente, porque Uhum. financeiramente eles não podem. Então é só com apoio moral mesmo. E o meu amigo, na época que ele fez o convite, ele falou, amigo, vem tranquilo, porque eu tô tranquilo financeiramente. Então, eu resolvo com relação à sua passagem de avião, pode deixar que eu resolvo. E aí, quando chegar aqui, eu vou pagando e tal. Eu sei que faltando uns 10 dias para minha viagem, ele ficou agarrado financeiramente, falou que não ia mais ter como me ajudar financeiramente, que ele ia me dar todo o suporte quando eu chegasse aqui, né? Mas que com dinheiro, infelizmente, não ia poder. Eu falei, bom, agora eu já comprei a passagem, não tem como eu simplesmente jogar esse dinheiro no lixo, que é o dinheiro que eu não tinha, né? Que era o dinheiro do empréstimo. E aí, enfim, consegui achar um lugar barato no Panamá pelo Airbnb. Não lembro qual foi o valor total, mas eu sei que isso, inclusive, foi aí que eu comecei o meu canal no YouTube. Eu fiquei muito carente de informação quando fui para o Panamá. Aí eu resolvi gravar tudo. Desde o momento em que eu saí, que eu fiz meu teste de Covid no aeroporto do Rio de Janeiro, até a minha chegada aqui nos Estados Unidos. Aí eu gravei a quarentena, onde eu fiquei lá, onde eu me alimentei, mercado, tudo. Joguei tudo no YouTube. E aí meu vídeo deu um boom, porque a galera estava precisando de opções além do México. E a minha busca foi lá pro Explorar do YouTube e foi aí que eu comecei o meu canal. Mostrei tudo, tudo, tudo para eles. E aí, beleza. Aí fui para Panamá, lá encontrei umas pessoas, fiz amizade com umas pessoas que estavam fazendo quarentena também e tal. E aí foi isso. O empréstimo que eu fiz, esse dinheiro que eu poderia respirar aqui pelo menos durante uma semana, umas 2 semanas, eu precisei gastar na quarentena. Os E aí eu tava US$ 500. os US$ 500. E aí, na verdade, eu tinha, vamos pôr uns 800, não era 500, era uns 800. Aí, no Panamá, eu devo ter gasto uns 400, se eu não estiver muito errado, tá? Uns Caraca. 400 lá. Nossa, mas para 15 dias, será que a moeda é muito forte, o dólar lá? É igual o dólar daqui, Ah, o dólar do entendi. Panamá, é a mesma Ah, coisa. então tá bom. É. E aí, depois, eu não sei se o valor foi esse mesmo que eu gastei no Panamá, se foi mais ou menos, mas é por aí, tá? E aí, quando eu cheguei aqui, meu amigo falou assim, olha, porque ele também não acreditou que eu tava vindo sem nada. Quando eu falei, tipo, tô sem nada, as pessoas pensam assim, ele tem alguma coisa, né? Tipo, ele fala sem nada porque ele não pode ficar gastando. Não, tipo, era nada, minha conta tava zerada. Eu tinha, tipo, R$ 300 no meu Nubank, que eu podia passar aqui, né? Que ele era internacional. Adianta de que cartão internacional, menino, sem dinheiro. Mas aí eu podia passar, tipo assim, comprar almoçar, alguma coisinha, eu podia passar ele. Aí eu tava confiante no meu Nubank de R$ 300. E aí, quando chegou aqui, ele falou assim: amigo, eu consegui um lugar para você ficar na sala de uma conhecida minha. Ela vai te cobrar US$ 300 e você vai poder ficar lá um mês. E aí, tipo, eu tive que deixar. Eu tive que dormir num colchão, né? Tipo, durante esse período, e dentro da sala dessa pessoa. Co- E Como aí que, eu. como que foi isso para você? Porque é uma coisa que às vezes não sai muito nos vídeos, né? Porque é uma situação difícil, você veio com nada de dinheiro praticamente, e você tá vindo para dormir numa sala. E aí você passa um filme na sua cabeça, como que foi isso para você, essa situação? Muito. É porque, como eu te falei, eu nunca tive controle financeiro, eu nunca tive dinheiro, propriamente dito, mas eu sempre trabalhei. Só que, assim, quando a gente que é pobre, a gente trabalha, o nosso dinheiro vem e sai. E eu fiquei muito tempo na minha vida me cobrando, cara, eu tô gastando muito dinheiro, nossa, eu tô fazendo muita coisa, eu tenho que guardar dinheiro. E todo mundo fazendo. Eu trabalhei no banco no Brasil, eu trabalhei no no Itaú, né? Fui estagiário do Itaú e fui contratado do Itaú. Então eu tinha que ter controle financeiro. Até que eu cheguei a uma conclusão de que não é que eu gasto muito, é que eu não ganho mesmo para poder guardar. O dinheiro que o brasileiro ganha, o pobre, brasileiro pobre, ganha no Brasil, é para ele pagar o aluguel dele, se alimentar e pagar uma passagem de ônibus ou alguma coisa. Não tinha ostentação, sabe, no orçamento. E aí eu parei e falei, não, tipo,
eu não tô ostentando, eu não saio todo final de semana, eu não compro coisas caras. Isso foi época que, quando você perde a noção, que você acha que você tem dinheiro, mas você não tem. E depois, com o passar dos anos, você vai criando maturidade, né? Você vai vendo que essas coisas não são necessárias, essas coisas não vão te agregar em nada. Então você precisa pensar um pouco. E aí, só que assim, aí o dinheiro entrava e saía. Quando eu estava no navio, eu sabia que eu não ia ficar sem dinheiro, porque embora estivesse ganhando em dólar, eles pagam o salário em dólar, você converte e chega no Brasil, você faz o que você tem que fazer. Só que quando a gente vive aqui, a gente paga tudo em dólar, então não tem como fazer a conversão. Só que quando fecharam esse negócio de pandemia, eu estava com dinheiro que eu tinha meio que juntado, trabalhando no navio. Chegou lá, eu fui morar com os meus amigos em Ipanema. Tipo, eu morava uma quadra da praia. E pagando um aluguel, um absurdo de aluguel. E os meus amigos, não faz isso. Tipo, vamos para um lugar mais barato. Eu falei, não, daqui a pouco o navio volta. E aí eu volto a ganhar dinheiro de novo, tá tranquilo. E isso passou 2 meses, passou 3, passou 4. Quando eu fui ver, eu saí de Ipanema, fui para Lapa e fiquei no apartamento de um amigo meu, emprestado. Ele falou, fica aqui por enquanto, e quando você voltar pro navio, você me paga, tá tudo certo, tá tudo beleza. Só que aquilo foi me sufocando, porque, tipo assim, cara, tô morando meio que de favor, sabe? Eu não tô pagando pro cara, o cara também precisa de dinheiro. Tá tudo errado. E aquilo foi meio que me desesperando, sabe? O dinheiro não tava vindo de lugar nenhum, o dinheiro que eu comecei a trabalhar no Correio não era ruim, tipo, acho que eu ganhava eles pagavam uns R$ 2.000, né? Tipo, na época. Mas aí era, tipo, praticamente 1.000 de aluguel, e aí a alimentação você gasta mais 500, quando você vê no final não sobra nada. Então eu meio que me acostumei, me adaptei a me encaixar nos lugares. E é uma coisa, inclusive, que me incomoda até hoje, porque antes minha mãe falava: filho, se preocupa em comprar uma casa para você, em ter um lugar para você. E aí eu ficava pensando assim: ah, imagina começar a pagar uma prestação agora de um apartamento que eu vou ter que pagar em, sei lá, 30 sei lá quantas vezes. Pro resto da vida você fica pagando apartamento. Quando você compra casa, você paga pro resto da vida, praticamente, pobre. Falava, não, mas já que eu vou ter que pagar isso pro resto da minha vida, eu vou deixar para começar a pagar um pouco mais para frente. E aí acabou que eu vivo morando em locais alugados. Eu sempre alugo quarto dentro da casa de alguém. Então, eu nunca tenho o meu espaço, o meu espaço que eu digo assim, uma casa que eu posso decorar do meu jeito, montar do jeito que eu quero, sabe? E que eu posso chamar de meu mesmo. Mesmo que alugado, eu nunca tive um local assim. Então, quando eu cheguei aqui, que eu olhei aquilo lá, não foi pra mim uma coisa tipo assim, nossa, que humilhante ter que dormir na sala de alguém. Eu tava agora em Ipanema, morando praticamente em Ipanema. Mas aquilo lá não era meu também, sabe? Então isso aqui, eu sei que é uma fase. Eu não escolhi. Alguém me obrigou a vir pra cá? Ninguém me obrigou. Então, beleza, eu durmo aqui, não tenho colchão, não vou dormir no chão. Tem um colchão aqui, tá tranquilo, tem comida aqui. Meu amigo falou, ó, amigo, você precisa de comida, vem aqui pra casa, come aqui comigo, não tem problema nenhum. E aí eu comecei a trabalhar dirigindo, né? E aí foi que fui começando a pegar um dinheiro e tal, conhecer pessoas aqui. E aí acabou que ali embaixo de onde eu estava, do apartamento dessa sala, alugou um outro quarto dentro de um basement, mas era um quarto mesmo, sabe? E aí ela falou, quer ir pra lá? Que era a mesma dona de onde eu tava na sala, né? Lá eu deixo você pagar tipo 350, mas pelo menos era o meu quarto. E aí foi quando eu fui falar, falei, só de você poder fechar uma porta e ter o seu lugar para dormir? Ah, obrigado, senhor. E E aí fiquei lá. é interessante, desculpa te interromper se falar sobre isso, porque quando eu cheguei, eu também morei num basement. Eu morei em Massachusetts num basement e eu paguei $350. Era numa casa e a casa do senhor lá, ela tinha 2 quartos no fundo, então eram 2 roommates que já moravam nesses quartos e depois eu fui morar no basement. E como que foi a sua Hum. experiência morando no basement? Porque eu lembro que para mim, pelo menos nos dias de inverno, era bem frio. Então, eu não tinha pego aqui, né? Nem, me falaram que o inverno era realmente muito gelado, mas eu morei no navio, eu ficava no Alasca. Eu fiquei, tipo, 3 meses morando no Alasca. Então eu falava, deve ser um frio normal, tranquilo. Só que depois de 20 dias, mais ou menos, morando no basement, veio uma tempestade que atingiu aqui no New Jersey. E o basement que eu tava alagou, tipo, inundou. E eu não tinha muita coisa, eu não tenho muita coisa. Tipo, eu tenho que acostumar a levar minha vida dentro de uma mala até eu conseguir me estabilizar, né?
Inclusive, isso que eu tô falando pra você, eu nunca falei em nenhuma entrevista anterior. Eu sei, por isso que tá sendo inédito. Porque é muito pessoal, né? E só que eu acho que a gente que trabalha com internet também, trabalha com o público diretamente, se você expõe sua vida de alguma forma, não adianta você expor só half, né? Tipo, só 50%. Você não quer se expor nesse que você quer trabalhar, nesse que você gosta de fazer? Então se abre e fala a verdade. E não é sendo vitimista, nem nada disso, que eu morro de preguiça de quem faz, né, drama, essa coisa toda, mas dizer o que de fato acontece. E porque o glamour é muito fácil de ver, né? Tipo, eu moro nos Estados Unidos, que da hora. E aí, quando inundou lá, cara, essa única mala que eu tinha e um colchão que eu tinha ganhado, começou a entrar água do nada. Eu tava em casa e a água foi subindo, subindo, subindo. E aí chegou na minha canela, chegou no meu joelho, chegou na minha cintura e não parava de subir a água. E a minha mala boiando, com tudo que eu tinha boiando, a E cama você tava há quanto tempo quando aconteceu aqui? aqui nos Estados Unidos, acho que uns 20 dias, um mês por Em aí. 20 dias? Caraca, mano. Um pouco mais, mas não mais que isso. Máximo um mês e meio. Só que assim, como eu tinha só uma mala, pra mim não foi uma perda, tipo, ai meu Deus, perdi. A dona do basement, não a dona que alugou, mas o basement onde eu tava, eu dividia com uma outra moça que já tava lá quando eu cheguei, que era locatário também, né, inquilina. E aí, ela sim tinha construído muita coisa, porque ela já tava aqui, sei lá, 4 anos. Então, a vida dela tava ali, sabe? Tipo, mas o que que é a vida? Uma cômoda e um sofá? Tipo, não importa, era tudo que ela tinha construído no tempo que ela esteve aqui. Tudo que ela ganhou de alguém ou que ela comprou com o suor do trabalho dela, it doesn't matter, era dela. E aí ver ela olhando pro patrimônio que ela construiu aqui, tipo, se desfazendo numa enchente, nossa, aquilo no meu coração simplesmente quebrou em pedaços, né? Então eu tive que me recompor e tentar ficar forte para tentar ajudar ela. Mas assim, foi um baque muito, muito ruim inicial que eu tive quando eu cheguei. Então, respondendo a sua pergunta, não foi tão difícil, uma coisa tipo, nossa, sofri tanto quando eu cheguei, tive que dormir no chão, no colchão. Não, foi de boa, sabe? Não foi a melhor coisa do mundo. Mas hoje, por exemplo, eu continuo morando em um quarto alugado, mas eu já tenho privacidade, sabe? É uma cama confortável, a dona da casa me deixa super à vontade. Eu praticamente fico o dia inteiro fora também e volto. É claro que não é a mesma coisa de você ter o seu aquele conjugado que fala no, Ah, não. Um apartamento mesmo? só que menor, estúdio. Não é a mesma Estúdio, coisa de você ter um estúdio. estúdiozinho, acho que é isso que você mora, inclusive. Você mora no estúdio, né? Não, eu tô num apartamento mesmo. Então, meu amor, ele tá Oxi. evoluindo na vida. E não é a mesma coisa de você ter, tipo, dividir com um amigo e tal, que aí você pode montar do seu jeito. Eu mando, né, entre aspas, aqui dentro do quarto. Mas eu prezo muito pela minha privacidade. Ela não me incomoda em nada, pelo contrário. Então, eu tô muito à vontade aqui onde eu tô. É claro que não é onde eu quero parar, mas eu tô à vontade onde eu tô. E conta para nós, Bruno, porque você falou que chegou praticamente sem dinheiro, ou exatamente sem dinheiro mesmo. De alguma forma, eles encasquetaram com você na hora que você foi passar aqui na imigração ou não? Porque às vezes tem gente que é barrado por não ter dinheiro, ou às vezes, né, Uhum. não tem muita estrutura ali. Para você foi tranquilo? Você caiu na salinha? Como que foi? Ih, menino, eu falei que eu tinha dinheiro pra eles. Falei que tinha. Falei, o homem perguntou quanto você tem. Eu falei, acho que eu tenho que ter uns 3. Aí eu falei assim, agora se ele pede pra eu ver, dá ruim pra mim, né? Se ele pede pra ver, dá ruim pra mim. Só que isso tudo eu vi nos YouTubers também. Aham. Eles falaram assim, não, fica tranquilo, se ele perguntar, vai só perguntar, mas não vai pedir pra conferir nada. Só pede pra conferir se de fato te levarem pra salinha, tiver muita coisa errada, aí eles Já mandam pensou pra se lá. ele Deus leva me para salinha? O que que você ia livre! fazer? Eu não ia ter dinheiro nem para ser deportado. Como é que eu ia voltar pro Brasil? Nem isso eu ia conseguir fazer. Então eu tava em oração. Mas eu falei que eu tinha dinheiro. Eu lembro que eu menti. Eu falei assim: eu tenho. Gente, não façam isso, tá? É porque eu não consigo mentir aqui para vocês, não. Eu menti lá porque eu sabia que eu tinha que mentir. Mas eu falei para ele: sei lá, acho que eu devo ter uns 3 e tal. Aí ele, em dinheiro? Eu falei assim: não, dinheiro eu só tenho 300, porque eu não ando com dinheiro aqui nos Estados Unidos em cash, não ando, não. É É porque mais seguro. cartão também não tem como eles saberem quanto que tem num cartão, né? Não tem. E aí eu menti. Só que, pra mim, foi um pouco mais tranquilo. Eu lembro que as meninas que eu fiz amizade durante o voo,
eles fizeram muita pergunta para ela na imigração. Comigo ele começou, mas aí quando ele começou a olhar meu passaporte tem muito carimbo por conta do navio, né? E aí ele perguntou: você é comissário de bordo? Você trabalha como flight attendant, tipo, voando? Aí eu falei assim: não, eu trabalho em navio de cruzeiro. Aí ele falou assim: welcome to the United States. Tipo, e me deixou entrar. Foi super tranquilo. Não demorei quase Simples nada na assim. migração. Foi muito fácil. Bacana. Show de bola.